Como cada ser humano é diferente um do outro, cada pessoa dentro do espectro são diferentes. Por isso que a gente fala de espectro do autismo, né? Porque são várias características, né? Uma gama muito grande de características para diagnosticar o autismo. Então, o que a gente sabe? Que para o diagnóstico a pessoa tem que ter um prejuízo importante na comunicação social e comportamentos estereotipados, que são aqueles balançar nas mãos, pular, bater palma, ou comportamentos repetitivos, por exemplo, enfileirar objetos, empilhar. Então, isso é a principal característica, mas cada um tem as suas diferenças, cada um tem uma forma da gente abordar, né? Meu filho é de um jeito, como todas as outras crianças que eu atendo aqui também são diferentes e precisam de atendimentos diferentes. A percepção que o autismo está naquele estereótipo mesmo. São meninas que têm muita atividade, que só fazem coisas. E ele tem muitos aspectos do autismo, tanto dos níveis, quanto ele tem uma alteração mais pelo gênero, como que ele se faz, pela questão, essa maior divisão, se tem a questão da sociabilidade e do intelectual junto. Então, realmente, o autismo ele é um espectro grande. E ele vai... Todos são autistas, mas a gente acaba tendo essa diferenciação dentro do próprio espectro. O diagnóstico do autismo, ele é essencial, porque você mesmo passando... Não, é só um nome ou só uma coisa. Ele ajuda a pessoa a se entender e também para que ela se entenda o que ela está acontecendo com ela não é tão excepcional, não é tão, nossa, isso acontece comigo? Não. Existem pessoas que passam por mais ou menos pela mesma fase, não do mesmo jeito, mas realmente ter esse acompanhamento e entender o que você está sentindo é muito bom. Então, realmente, acaba sendo a importância de ter essa perspectiva do autismo é bem importante. Na verdade, meu diagnóstico foi tardio, então meio que eu era tratado, entre aspas, de igual para igual com os outros colegas, né? Mas mesmo sendo tratado de igual para igual, não restaram oportunidades de sofrer preconceito nesse sentido, porque muitas vezes meus comportamentos eram vistos como estranhos, obscenos ou atrasados, e não por uma questão de caráter, mas sim uma questão muito mais atrelada pela minha deficiência. Eu fui diagnosticado em 2021, né, quando eu tinha 17 anos, porém eu já tinha passado em várias outras consultas, em vários outros neurologistas e psicólogos e terapeutas, e eles me diagnosticaram de diversos diagnósticos, tipo, muito sem sentido, por exemplo, psicopatia, esquizofrenia, vários. Diversos estudos comprovam que o autismo se manifesta de forma diferente em meninas em relação aos meninos. Apesar disso, as ferramentas usadas para diagnosticar e rastrear o autismo são baseadas majoritariamente em dados de meninos. Com isso, muitas meninas e mulheres são diagnosticadas tardiamente ou nem mesmo chegam a receber o diagnóstico. Eu acho que estava com 11 ou 12. 11 ou 12 anos de idade eu tinha. Ele levava para fono porque eu não sabia como comunicar, não sabia como comunicar direito. Eu tinha muita dificuldade de interagir, conversar com as pessoas, entender como cada situação funciona. Desde criança, minha mãe viu que tinha uma coisa ali que não batia muito com as outras crianças, né? Minha mãe é pedagoga. E eu faço desde criança acompanhamento com fonoaudiólogos e psicólogos, e tudo. Mas aí, fui crescendo, aí sempre nunca chegava num resultado, assim, total. Mas com 16, 17 anos, época de vestibular, me diagnosticaram com TOC. E ficou assim por um tempo. Aí quando eu cheguei na Unesp, eu senti um baque muito grande. Teve uma questão de reprovação enorme e eu tava, totalmente perdida. Aí uma professora de cálculo chegou ao ponto de falar: por que você não tenta uma questão de acessibilidade? E aqui na Unesp que eles descobriram que eu tinha autismo. Então foi todo esse processo pra finalmente chegar no autismo como está hoje, junto com as altas habilidades, veio junto no combo, como dizem, né? Que especificamente falam que meu diagnóstico fechado é dupla excepcionalidade em autismo e superdotagem. Na verdade o Léo ele foi uma criança normal, né?
Mas a escola começou a perceber a agitação, o nervoso dele e a falta da fala. Aí a escola me encaminhou. Entendi. A Nicole eu venho percebendo desde quando ela nasceu, né, que é minha sobrinha. Ela veio morar comigo, ela tinha 1 ano e 8 meses. E eu comecei a perceber quando ela começou a andar, ela começou a andar na ponta do pé, não dormia, era extremamente nervosa, só chorava, só gritava. Se eu saísse do portão pra fora, ela não aceitava. Quanto a barulho, ela se irritava bastante. Então foi várias coisas assim que a gente foi anotando. Só que assim, de imediato, assim, a gente nunca consegue. A gente acha que é comportamento. A gente acha que é normal, que é nervoso a criança muito nervosa, né? Porque antes eu acho que o autismo era muito fechado, não era muito escancarado. Hoje, assim, a gente consegue ver que é mais aberto, a gente consegue. Tanto é que eu participo de vários grupos na internet para poder ver o que eu tô vendo que tá certo, que tá errado, né? Então é várias coisas. Então eu estava num pronto atendimento e a gente sabe, né, que eles têm a prioridade de atendimento e ele estava muito agitado pelo fato de estar doente. E eu fui até a enfermagem e falei, olha, eu preciso abusar desse direito dele, né? E daí ela virou pra mim e falou assim, olha, eu vou passar ali na frente se ele começar a morder as pessoas. Né? Daí, nossa, a gente fica doida, né, com isso, né? Eu peguei e falei assim, olha, eu estou num veterinário ou eu estou num hospital? Daí, assim, mobilizei o hospital todo, surgiu um médico lá do adulto para atendê-lo, enfim, foi um episódio que me chama muita atenção. Eu tinha um amigo meu, inclusive, chamado Theo, que ele era de autismo nível 2, assim, só que ele também tinha algumas outras coisas que eu não faço a mínima ideia do que sejam, e ele era tratado muito como um senso de piada, como um bobo da corte, sabe? Os outros meninos, as outras meninas, tipo, faziam chacota, né? Tratavam ele como uma criança, ficavam perguntando, tipo assim, ah, mas você faz isso? Vírgula, Theo. E aí ficava, tipo, perguntando nesse sentido. E mesmo eu ter tido diagnóstico tardio, eu conhecendo esse garoto desde antes, né? Eu sempre fui contra fazer esse tipo de coisa, porque você infantilizar uma deficiência faz com que a pessoa que é deficiente, que muitas vezes a pessoa que tem uma deficiência muito alta não se perceba e acaba cada vez mais tendo muito mais episódios de estresse e muito mais essas coisas, sem contar também que a pessoa não é levada a sério. E no fim é basicamente isso. Você a partir do momento que você dessocializa ou você segrega uma pessoa com maior deficiência ou uma pessoa com deficiência em si, né, você acaba meio que fazendo com que ela cada vez mais se sinta menos humana e muito mais parecida com um objeto de divertimento para a maldade alheia. Quando eu cheguei no 6º ano, aliás, no Tieta, eu tava meio nervosa, que era um ambiente diferente. Eu demoro muitíssimo para acostumar no ambiente, no ambiente escolar, coisa e tal. E no começo, tem um pouco esse plano. Quando começo eu ficava sozinha, eu ficava nos intervalos eu ficava sozinha. Eu dormia ou na época eu tinha o celular, mas a gente vai dormir e ficava sozinha. Eu não sabia como funcionava e o que era o certo, ou o que era pra fazer, coisa e tal. Eu tinha muito dificuldade, muita gente não gostava, ficava longe de mim, muita gente chamava de esquisita, coisa e tal. Minha experiência com a escola, acho que a palavra mais certa para usar é terrível. Durante todo aquele clássico eu era apaixonada por matemática quando eu era criança, né? Então a gente tinha a frase que mais me marcou, quando minha mãe realmente foi procurar as outras coisas viram pra fora de fono, foi quando eu tava no 4º pro 5º ano e uma professora falou: todas as meninas estão falando de namorados, a sua filha está falando de matemática. Aí foi aí que meio tipo, viu que tinha uma coisa mais ou menos errada. E a gente começou todo esse caminho. Só que nisso já vem bullying, já vem não sei o quê, e eu não me comunicava por muito tempo. Então chegava nessa parte que ir pra escola já era um desafio. Eu não tinha dificuldade com a escola, eu tinha dificuldade com estar na escola. E no meu ensino médio, chegou ao ponto que eu tinha um mutismo social tão alto na questão que eu chegava na escola, eu passava tipo dias sem falar uma palavra.
Então, foi uma coisa bem... E eles, e lá eu geralmente fazia o ensino médio com intenção de Olimpíadas e fazer a faculdade. Então, foi levando, e foi bem difícil, né? Essa questão da socialização foi péssima durante todo o meu ensino básico. Esse processo, que parece bastante assim, simples, não tem nada de simples, porque ele provoca internamente certas ligações, certas sinapses que vão caracterizar, então, o que seria esse processo de aprendizagem. Do mesmo modo que nós não somos iguais no nosso tom de voz, na nossa pupila, na nossa digital, e nisso está uma beleza e uma complexidade maravilhosa, né, do ser humano, a gente tampouco vai interagir com esse mundo da mesma forma. Por exemplo, a minha escola, que eu estudei, a Escola da Vila, ela tinha obrigação de, quando um aluno deficiente não sabia fazer a matéria, eles tinham a obrigação de facilitar a matéria. Por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, que eu não estava bem, né, muito por coisas pessoais, né, além da minha própria deficiência, química e matemática tiveram que ser facilitadas para mim, por causa disso, porque eu não estava conseguindo contribuir nessa parada. Porque tanto pela metodologia de ensino, que não estava muito me atraindo nesse sentido, não era do meu hiperfoco, né? Porque meu hiperfoco é muito mais humanas do que exatas em si, né? Eles faziam, né, essa parada de facilitar, só que muitas vezes rolava aquela sensação meio de humilhação, sabe? Porque você pegava as tarefas, eram umas tarefas ridículas, assim, eram umas perguntas completamente ridículas, completamente fáceis demais, entende? Que não instigavam o aluno e, sabe? Eu acho essencial que a escola, inclusive, existe. As pessoas, por exemplo, questão de barulho, poder usar um abafador de ruído é essencial. Essa coisa de trabalho em grupo, poder fazer um trabalho mais diferenciado, adaptar a escola para o aluno, não fazer uma faculdade só para pessoas autistas ou só para pessoas com TDAH. Eu acho muito difícil isso, porque você marginaliza a pessoa mais ainda. Porque você tirando ela do ambiente, por exemplo, tirando a pessoa da Unesp para uma outra faculdade só com autistas, acaba meio que mudando essa percepção, porque ela pode fazer parte no geral. Acho que o que faz uma pessoa com deficiência se sentir parte do mundo são os amigos que ela faz no caminho. Porque eu fui uma pessoa muito solitária durante muito tempo, até eu mudar de escola, né, e eu conhecer pessoas que, gostavam de mim pelo que eu era, não pelo que eu deveria ser. Então as pessoas, meus amigos acabaram muito fazendo essa parada, tanto que se eu precisasse de alguma coisa, eles me ajudavam muito. Também tem a questão da família também, mas eu me coloco muito no lugar de pessoas que não têm isso, principalmente das pessoas do diagnóstico maior, que não possuem amigos, e muitas vezes as pessoas que relacionam com ela relacionam como forma de piada, que nem o caso do Teodoro que eu falei. Tem muitas vezes, quando a família ela tem a inclusão, tem o diagnóstico, quer dizer, ela separa do mundo. Ela, por exemplo, coloca em escola só para autistas, só para coisa, mas tem que ter essa diferença. Para mim é muito importante o autista estar nessa situação no geral. Normalizar uma pessoa autista estar em todos esses lugares, porque afinal a gente precisa estar em todos os lugares, a gente como gente, né? Então é muito importante para as pessoas, principalmente para as famílias, tentarem inclusive, não só porque você é autista, tirar do lugar, mas porque ela está ali, enfatizar para ela continuar ali da forma dela, mas ela ainda vai continuar independente. Eu acho muito importante esse papel da família junto com a criança ou com o adolescente ou a própria pessoa. A família tem que estar unida e pensar sempre da mesma forma. É muito comum a gente ver mães sendo mais rígidas e os pais sendo mais flexíveis, né, com relação à educação da criança, e isso não é legal para nenhuma criança, não só dentro do espectro, né? Então é interessante eles estarem alinhados, seguirem todas as orientações passadas pelos profissionais, então entender que os autistas são mais visuais, então é importante colocar, por exemplo, uma agenda, uma rotina visual para eles seguirem, por exemplo, e compreender uma atividade de ir para o banheiro e tomar seu banho, ir para a escola, atividade de passeios, né, de vida social. É muito interessante eles incorporarem todas essas orientações que são importantes e faz uma diferença enorme na vida deles. Vocês conhecem essa música? Vi conoscete questa canzone in portoghese? Adesso conosceremo in italiano. Vocês
Vocês conhecem a nossa música em português, agora vamos conhecer em italiano, que a original dela é assim. C'è un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America, non era bello ma cantò. Pela experiência que a gente teve lá em casa, é que a gente nunca pode desistir de ninguém. Marcos, se a gente tivesse desistido dele, não tivesse trabalhado, não tivesse estimulado ele em casa, ele não seria o que ele é hoje. Il regalo poi chiamato in America, sono quei Rolling Stones, sono quei Beatles. Então, papai e mamãe, quando vocês recebem o diagnóstico, levem em consideração a pessoa e não a deficiência, né? Acho que o primeiro passo é esse, e acredite muito no seu filho e invista no seu filho, principalmente percebendo os comportamentos dele e trabalhando de imediato cada um deles, para não deixar ser um problema, não deixar ser um não aprendizado deles, né? Um bloqueio. Então seria esse o pedido, que olhe realmente para o ser humano que tem por trás da deficiência. Legal. Felice d'essere lassù. Wise men say only fools rush